Pessoal, seguindo as nossas aulas, vamos agora então com inglês, tá? Dando sequência ao conteúdo de inglês, a gente chega agora no verbo to be, tá? No present tense ou no tempo presente, tá? O verbo to be, traduzido para o português, ele tem o significado de ser ou estar, ou seja, sou algo ou estou em algum lugar, tá bom? Então é isso que a gente vai falar hoje, pessoal, o verbo to be. A gente vai trabalhar com ele na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Show de bola? Vamos dar início então. Pessoal, vamos lá, ó. Primeira coisa que eu tenho que saber, existem apenas 3 verbos to be. O when, o is e o were. Só isso, tá? Todos eles têm como significado ser ou estar. Então, eu vou utilizar, dependendo da situação, o when, olha aqui o when, o is e o were. São os 3 verbos to be que eu vou utilizar. Aí você pode estar se perguntando, mas quando eu vou utilizar? E é isso que a gente vai falar agora, tá bom? Prestando atenção comigo então, para não se perder. Vamos lá, pessoal, ó, vamos começar aqui com a forma afirmativa, tá vendo aqui, ó? Ó, deixa eu destacar aqui. Forma afirmativa, quando eu afirmo alguma coisa. Agora prestem bastante atenção, pessoal, nesse quadrinho em destaque aqui, ó. Olha que interessante, para você não se perder. Quando a gente vai usar o verbo to be, a gente vai atribuir esse verbo a determinados sujeitos que vão executar esse verbo, tá? Então a gente vai falar do eu, tu, ele, nós, vós e eles, que a gente conhece do português, tá? Só que no inglês, claro, eles têm outra denominação. Então prestem bastante atenção aqui, ó. Nós temos I, estão vendo? Ó? You, he, she, it, we, you e they, ou fei, depende muito da pronúncia, as duas estão corretas, tá? Percebam que cada um desses sujeitos aqui, pessoal, recebe, olha aqui, um verbo to be, estão vendo? Tá? Um verbo to be designado a ele. Isso já é pré-estabelecido. Então, por exemplo, se você estiver vendo a frase e nessa frase aparecer esse cara aqui, ó, o I, que seria eu no caso, o verbo to be dele sempre será o am, tá? Você nunca vai falar I is, por exemplo, ou I are, não. Sempre será I am, tá? O I, para quem não sabe, né, I significa eu, tá vendo aqui, ó? A tradução é eu e é no singular, então é a primeira pessoa, né? Eu. I am significa que eu sou ou eu estou em algum lugar. A segunda pessoa, o segundo sujeito, é o you. O you significa você. O verbo to be relacionado ao you é o are, que significa ser ou estar da mesma forma. Então, sempre que aparecer you, a gente vai falar you are, tá bom? Olha aqui, ó. You are, você é ou você está em algum lugar. Próximo, o he, ó, tá aqui, ó, he, he, ele, tá? Ele, qual é o verbo to be? Is, então, he is, ele é ou ele está em algum lugar. She, ó, she é ela, tá? She também tem como verbo to be o is, então she is, ela é ou ela está. Tranquilo até aí. Agora prestem bastante atenção nesse próximo aqui, pessoal, ó. O it, tá? O it também significa ele ou ela. Tudo certo? Ótimo. Só que qual é a diferença dele para os demais, tanto para o he quanto para o she? Você só vai usar o he, prestem atenção, você só vai usar o he, o ele e o she, ela, quando você estiver se referindo a seres humanos, a pessoas, tá? Por exemplo, John is a doctor. Ele desculpem, vamos de novo. John is a doctor. Se eu tirar o John, eu coloco he is a doctor, porque é um homem, tudo certo? Tá, ó. Mary is a teacher. She is a teacher, porque Mary é ela. Até aí tudo certo. Mas e o it? Olha aqui, ó. O it, pessoal, ele também significa ele ou ela, só que ele é um
sujeito neutro. Então, o que vai acontecer? Nós utilizaremos o it somente para coisas e objetos, animais, enfim, que não sejam seres humanos, tá? Então, por exemplo, the car is, it is. Carro não é uma pessoa, né? Então, car, se eu substituir por um sujeito do verbo to be, eu coloco o it, que é uma coisa, tá? Então, o it também é ele ou ela apenas para coisas e objetos. Tudo certo? O verbo to be pertencente ao it também é o is. Estão vendo aqui? Também é o is. Os outros três, pessoal, que fazem parte do plural, que é o i, que significa nós, o iu, que significa vocês, e o tei, que significa eles ou elas, todos têm o mesmo verbo to be, que é o er. Tá vendo aqui, ó, er. Então, ó, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. É isso que você tem que saber. Não tem erro, pessoal, tá? Gravou o sujeito, gravou aquele que é responsável pelo verbo to be, e o verbo to be que pertence a ele, você não utiliza e não erra nenhuma frase mais, tá bom? Perceberam isso? Só que isso eu estou falando na forma afirmativa, tranquilo? Forma afirmativa, que aí tudo certo. Agora nós vamos para o próximo quadrinho, presta atenção aqui, ó. Damos um salto aqui, o que está escrito aqui, ó? Olha aqui, vamos realçar. Forma negativa, estão vendo, pessoal? Forma negativa. Percebam que detalhe interessante, pessoal. Vamos para o quadrinho aqui, ó. Mesma coisa, ó. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Mesma coisa. Só que para essa frase se tornar negativa, é imprescindível que eu coloque depois do verbo to be o not. Estão percebendo? Então, olha, I am not. Eu não sou ou eu não estou. You are not. Você não é ou você não está. Então, sempre que tiver o not, ele estará negativando a afirmação. Antes você podia falar I am. Eu sou ou eu estou. Agora é I am not. Eu não sou ou eu não estou. Porque é forma negativa. Para você gravar, você vai gravar da seguinte forma. Sujeito, verbo to be e not. Aqui, ó. Sujeito, verbo to be e not. Isso para ser a forma negativa. Tranquilo? Show de bola. E para finalizar, a gente tem a forma interrogativa, pessoal. Olha que interessante. Que também não tem nenhum segredo. Olha o quadrinho. Percebam aqui, pessoal. Ó, olha o que acontece agora. É a mesma coisa. Ó. Eu tenho os sujeitos e tenho os verbos to be que pertencem a ele. Só que agora, na forma interrogativa, percebam que a frase começa pelo verbo. Estão vendo? Ó? Am I. E o ponto de interrogação. Are you? Is he? Is she? Então, e assim por diante, tá? Na forma interrogativa, tá vendo aqui, ó? Eu vou sempre colocar o verbo to be na frente do sujeito, tá? Tranquilo? Simples, tá? Então, ó, recapitulando rapidamente, vamos voltar aqui para cima, ó. Forma afirmativa, ó. Forma afirmativa, tá vendo? Sujeito e verbo to be. Tá? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Forma afirmativa. Forma negativa, olha aqui. Sujeito, verbo to be e o not. Para dizer que não é ou não está. E a forma interrogativa, verbo to be e depois o sujeito. E claro, o restante da frase. Ah, André, mas eu achei confuso, eu não vou conseguir entender o que está escrito. Não há necessidade de traduzir nada, pessoal. Vocês vão perceber depois, na hora que fazer as atividades e, consequentemente, na prova, que tu não precisa traduzir. Você só vai precisar entender o que eu estou falando. Gravar quem é o sujeito,
e gravar quem é o verbo to be que pertence a ele. O restante você vai tirar de letra, tá bom? É isso que eu tenho para falar para vocês de inglês, pessoal. Se ficou dúvida, assistam 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes se for necessário. E se ainda assim tiver alguma dúvida, eu estou sempre à disposição para esclarecê-las, tá bom? Show de bola, muito obrigado e até a próxima aula.